Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra, nosso segundo conteúdo neste dia 12, feriado. Tirei uma folguinha no almoço com o TF para falar com vocês novamente nesse nosso dia de hoje, né? E por ser dia das crianças, o Botafogo faz mais uma vez aquela ação maravilhosa que foi feita durante anos com o nosso ex-motorista, o Maurão, que infelizmente faleceu há alguns anos, há 3 anos, né, que ele não faz essa ação. E novamente os jogadores se reuniram e compraram brinquedos para que a família do Maurão pudesse arrecadar esses brinquedos e levar para a comunidade Vila Nova em Oswaldo Cruz. Isso é muito bacana, é algo muito legal e emocionante, né? O legado do Maurão, que foi um dos grandes botafoguenses, um ser humano sensacional. Quem pôde conhecê-lo sabe o que eu estou falando. E os atletas, que muitos nem mesmo estavam no Botafogo na época em que o Maurão era motorista do nosso clube, fizeram ali a arrecadação, juntaram vários brinquedos. Enquanto eu estava falando aqui com vocês, coloquei algumas imagens na tela aqui para vocês poderem acompanhar. Tem as falas tanto da filha do Maurão e também da esposa dele lá na Botafogo TV, vejam, porque o vídeo ficou bem emocionante, bem bacana. Esse tipo de ação que me deixa feliz em relação a esse elenco do Botafogo, que além de tudo que eles fazem dentro de campo, fora de campo, são caras sensacionais, jogadores com uma integridade, com caráter acima da média, e o título brasileiro será um dos pontos bem bacanas, né, para esse elenco que é maravilhoso. Então, parabéns para os jogadores do Botafogo, parabéns para a família do Maurão, que mesmo sem ele estar aqui presente em corpo, né, mas continua em coração, continua no coração de todos, eles seguem fazendo esse tipo de ação, levando aí um dia melhor para as crianças da comunidade. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, e se você ainda não fez o cadastro lá no XBET, está dando mole, é muito rápido, muito fácil, link vou deixar aqui no primeiro comentário. Jogo do Brasil hoje, você pode palpitar, lembrando que você tem que ter mais de 18 anos, tem que ter consciência naquilo que você está fazendo, porque é muito importante. Cada cadastro vocês ajudam o canal do TF, fica a dica. E no Dia das Crianças, o Botafogo colocou várias fotos, né, de diversos atletas ali, e 3 com camisas do Botafogo quando crianças. 2 todos sabiam que eles são botafoguenses, né? O Rafael, acho que nunca escondeu isso de ninguém. O Gabriel Pires também, tanto é que na apresentação do camisa 14, você teve ele sendo colocado com a nossa camisa antes dele ser anunciado oficialmente. Mas uma foto surpreendeu todos. Tietê com a camisa do Botafogo ainda criancinha. E a camisa da 7up, tô colocando aqui pra vocês. E a pergunta é, Tietê é botafoguense? Muitos dos seus companheiros não sabiam dessa, né? Foi algo que surpreendeu a todos. E nada melhor do que o Tietê, em uma próxima entrevista, ser perguntado: Tietê, você era botafoguense? Você torcia pro Botafogo quando criança? Sinceramente, essa eu não sabia. Nem jogadores sabiam. Eu perguntei pra alguns e muitos não sabiam dessa torcida pro Botafogo, dessa foto do Botafogo com a camisa do Tietê, com a nossa camisa quando criancinha, mas ficou bem bacana, e isso fez com que os torcedores que já amam o Tietê amassem mais ainda, e que de repente, né, a gente não sabe, o Tietê já era botafoguense lá atrás, era o escolhido lá atrás, e agora tá podendo honrar a nossa camisa dentro de campo. Então parabéns aí para o Little Tchê. Por falar em Botafogo, o comentarista Júnior, que é do Sport TV, hoje participou do programa Seleção Sport TV, comandado pelo grandíssimo André Rizek. E hoje tem jogo da seleção, daqui a pouco, às 21h30, para quem estiver vendo esse vídeo na quinta. Quem estiver vendo na sexta, já passou o jogo. Mas para quem estiver vendo esse vídeo na quinta, o Júnior falou sobre a seleção brasileira e colocou um ponto que é bem interessante. Por que o Tiquinho ainda não foi convocado para a seleção brasileira? Ele falou o seguinte, ouçam aí o que o Júnior falou. É só uma coisa que acho que ele poderia fazer uma experiência. Qual é o melhor centroavante brasileiro hoje? Campeonato Brasileiro, artilheiro. Tiquinho. Por que não? É o negócio da idade, o problema da idade? É uma outra história, entendeu? Você tem que botar os melhores, entendeu? Ele não tá jogando melhor que Richarlison, de que todos esses caras. Bota ele ali pra ver, bota na arena, como a gente diz, né? Pra saber qual é a condição do cara. Será que daqui a 3 anos, pô, não dá pra ele? Claro que dá. 33 anos, acabou isso. Eu falo por experiência própria que sofri esse preconceito 2 vezes, em 90 e 94. Né? Por questão da idade, não ter uma oportunidade, vamos dizer, de disputar uma outra Copa do Mundo. Eu acho que esse é o cara que acho que precisa ter uma oportunidade na seleção. E espero que o Diniz. Até mesmo porque ele se encaixa perfeitamente naquilo que o Diniz quer. O cara que sabe fazer o homem de frente, o cara que sai da área, que tem habilidade, que tem uma série de virtudes que pode se encaixar perfeitamente. Nada contra quem tá lá, pelo amor de Deus, até porque os caras são feras. Mas uma oportunidade eu acho que ele estava merecendo, principalmente nesse momento de experiência. Na primeira convocação do Diniz, foi na época da lesão do Tiquinho, então era
dava para entender o motivo da não convocação do Tiquinho. Mas nessa convocação dessa data FIFA especialmente, eu torci para que ele não fosse convocado. E na próxima eu também torço que ele não seja convocado, porque você não terá distância entre os jogos, né? Então, se o Tiquinho jogasse pela seleção brasileira num dia, no outro ele não poderia jogar pelo Botafogo. Então, não queria que o Tiquinho fosse convocado nesta data FIFA. Mas em relação a merecimento, o Júnior está completamente correto. O Tiquinho tinha que ser convocado porque é o melhor centroavante do futebol brasileiro, tanto aqui dentro quanto fora do Brasil. O Richarlison hoje não engraxa a chuteira do Tiquinho devido ao futebol que está sendo apresentado, por um lá no Tottenham e por outro aqui no futebol nacional. E com isso é o que eu tô falando. O Tiquinho é o melhor centroavante brasileiro hoje, na atualidade. O Tiquinho hoje merecia, por relação de merecimento, merecia a convocação na seleção nacional. Mas o Diniz preferiu não escolher, o Diniz preferiu escolher outros jogadores e o nosso camisa 9 segue fora da seleção brasileira. Repito o que eu falei agora há pouco. Tomara que ele continue durante mais algum tempo fora, pelo menos na próxima convocação, que vai ser em novembro, por causa de até mesmo ele virar desfalque do Botafogo. É o que a gente não quer, que o Tiquinho seja desfalque do Botafogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas para o ano que vem, o Tiquinho com certeza metendo gols, tem que ser convocado principalmente para a Copa América, que vai acontecer no meio da próxima temporada. Mas comentem aqui, concordam com o Júnior? Amigos, o Botafogo, ele a partir de agora tem que ter duas preocupações com seus adversários. É algo que a gente tem que se preocupar, porque são times chatos, que cada um pensa em alguma coisa no Campeonato Brasileiro. E também com o extracampo. Como nós falamos dentro do nosso giro de notícias de hoje, o Marçal e o Diego Costa podem ser punidos pelo STJD. O Marçal por uma atitude ali dentro de campo, falando de roubo, e o Diego Costa, que é mais bizarro, por uma entrevista. O jogador não pode dar uma entrevista porque os urubus do STJD e da Abrafut estão de olho. E também, claro, com a arbitragem, com o que a CBF pode fazer em relação aos ajustes das datas dos jogos. Por exemplo, contra o Cuiabá, se o jogo não for no dia 28, essa partida será no Newton Santos. Se a CBF quiser ajudar o Botafogo, pode colocar numa segunda-feira o jogo contra o Cuiabá e aconteceria normalmente no Newton Santos. Ou no domingo, sei lá, 8 horas da noite, daria para você desmontar tudo. Botafogo e Palmeiras, ajustar certinho para o jogo também acontecer no Newton Santos. E de repente a CBF pode complicar o Botafogo, tirar, fazer de tudo. Vou colocar o jogo contra o Cuiabá no sábado, mesmo dia, que seria um dos shows na nossa casa, só para o Botafogo não jogar no Newton. A arbitragem também. Então o Botafogo tem que começar a trabalhar nos bastidores. Tem que começar a ir na CBF, conversando com as pessoas. Igual eu falo aqui no canal sempre, eu não quero ser ajudado. Só não quero perder o título brasileiro por culpa de terceiros. Se acontecer um desastre, que seja por responsabilidade do Botafogo, para a gente culpar o nosso próprio clube. A gente tem menos pontos no segundo turno por culpa da arbitragem. Já era para o Botafogo ter tirado o Flamengo do campeonato, se a arbitragem tivesse sido justa no jogo contra o Flamengo. A gente poderia ter tido mais um ponto contra a equipe do Atlético Mineiro. Teríamos 4 pontos a mais no campeonato, dependendo das circunstâncias. Teríamos agora, ao invés de 55, 59 pontos. Na minha opinião, o bastidor talvez seja o grande adversário do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A imprensa está querendo vender hoje o rival da Gávea como concorrente direto porque o Tite chegou. De repente isso pode passar para as 4 linhas. Querem colocar um rival nessas 12 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Porque, de repente, você deixar o Botafogo ser campeão com 3 rodadas de antecedência não é bom para o futebol. Porque, querendo ou não, faltarão ali 12 rodadas para o Botafogo fazer o básico e ser campeão. Será que isso é bom para o produto? Para a gente é maravilhoso. E para eles? Não sei. Então, vamos observar, continuar sempre analisando todas as partidas, as nossas e as outras, para ver as equipes que serão ou não beneficiadas. E, claro, eu vou usar meu espaço aqui para sempre alertá-los. Não vou me calar nessa reta final do Campeonato Brasileiro, vou acompanhar todos os jogos e sempre que eu assistir alguma coisa diferente, tanto nos nossos jogos e também nos jogos dos rivais, eu irei falar aqui. Não vou ficar calado nesse final do Campeonato Brasileiro. Repito o que eu falei agora há pouco. Se o Botafogo perder o título, eu tenho certeza que não vai perder, mas se acontecer, que seja por responsabilidade dos jogadores, do Lúcio Flávio, da administração e etc. Por culpa do Botafogo, não por culpa de terceiros. Se for por culpa de terceiros aí, meus amigos, eu não vou engolir isso jamais. Tamo juntos, fogo neles. Beijo, tchau, tchau e fui, tamo juntos. Até a próxima, até 5 da manhã com o nosso giro. Amanhã são 3 vídeos normalmente. Assistam aqui, tanto noite de ontem e também o giro de hoje. Valeu e fui!